Jeremias, muito conhecido, capítulo 33, versículo 3. Glória a Jesus. Tudo bem por aí? Está triste, feliz? Coração está fechado, está aberto? Thank you. Vamos ler? Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vocês podem repetir a leitura? 1, 2, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Palavra de Deus. Senhor, só Tu tens as palavras que precisamos. Que seja o Senhor, nada mais, nada menos. Em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Tome assento. Danilo, esposa, Deus abençoe vocês, bem-vindos. Glória a Deus. A campanha Os 7 Gritos do Clamor está chegando ao fim nesta quinta-feira. Deus falou conosco de diversas formas. Deus quis nos despertar para a oração, para o clamor. E eu digo Deus quis porque Deus não força a barra, Deus não obriga, Deus é gentil. E Ele dá a nós as opções. Quando Ele diz em Deuteronômio: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí ele fala: escolhe a vida. Por que Ele manda escolher? Porque Ele não escolhe por nós. Ele dá as oportunidades, mas nós é que escolhemos quais oportunidades queremos. Ele diz: escolhe a vida, para que viva você e a sua semente. Então Deus, Ele é gentil nesse aspecto. E quando eu olho para tudo que foi dito nesta campanha, todas as mensagens, eu sei que se nós vivermos o que foi falado, nós não seremos mais os mesmos. Porque a palavra, ela vem justamente para nos aperfeiçoar. A palavra não é dada como informação, mas como formação. A palavra é dada como impacto. Essa palavra tem que nos impactar, e esse impacto tem que gerar em nós decisões boas, corretas. Muitas vezes os impactos geram decisões de perseguições, de ódio, de vingança. Como por exemplo Saulo, quando ouviu Estevão pregar e Estevão ser morto, e aconteceu toda aquela cena, ele começou com ameaças. Ele não mudou, pelo contrário, aí que ele quis perseguir mesmo. Mas lá na frente, quando teve um encontro com Jesus, ele aceitou a palavra direta que veio de Jesus para ele, e ele se tornou o maior homem de Deus depois de Jesus na Bíblia Sagrada. E nessa passagem, nesta mensagem de hoje, Deus quer falar conosco que Ele tem respostas. As respostas que eu preciso para a minha vida, as que realmente vão me fazer bem, as que realmente estão em meu favor, são as respostas que estão na boca de Deus, a partir de uma atitude minha, que mostra que eu tenho interesse nessas respostas. Porque outra coisa que Deus faz é entender o pedido. A Bíblia diz que Josué orou para o sol parar,
capítulo 10 do livro de Josué. Só que o sol já é parado. Então Deus entende o pedido, né? Ele está querendo que eu pare a terra. E Deus parou a terra. Para Deus era parar a terra. Para Josué era parar o sol, porque para ele viu o sol nascendo e se pondo. Ele não entendia que a terra girava em torno do seu eixo. Ele entendia que a terra era parada, ele pensava que ela era também plana, porque o sol nascia e se colocava. É a mentalidade da época, mas Deus sabia o que ele tinha feito, e Deus decodificou a oração, a petição de Josué, quando diz: sol detém-se, lua detém-se em Aijalon. Deus falou: quer que para a terra, eu vou parar, e parou, e foi o grande milagre da época, e os computadores da NASA registram isso, se você quiser investigar. Aí, meus irmãos, Deus tem resposta para pedidos certos, para clamores certos. O que é o clamor em si? Nós temos uma redundância no nosso tema. Os 7 gritos do clamor é gritar. Mas nós estamos com uma redundância pelo tema que Deus deu, para nós entendermos mais profundamente o que Deus quer de nós. E clamar, ou a palavra clamor, também não é apenas o grito, mas um pedido intenso e apaixonado, inflamado por algo que se busca. Por isso nós vamos ver o Bartimeu à beira do caminho, clamando, e as pessoas falando para ele se calar, e ele clamando mais alto ainda, porque ele está inflamado daquilo, e ele quer respostas para a sua necessidade. E isso é associado em momentos de sofrimento, em momentos de opressão, de angústias, de dores. E nós vemos na Bíblia Sagrada que ela é uma Bíblia dos clamores, diversos clamores na palavra, e os clamores da palavra estão ali para nos despertar ao clamor. Não é só falar com Deus em voz tranquila, parecendo que está tudo resolvido. Tem hora que tem que derramar a alma, tem hora que tem que falar com empolgação da alma. Para falar com Deus, tem que convencer Deus, e eu digo convencer entre aspas, porque Ele sempre julga e sabe tudo, mas estamos falando para nós entendermos. Aleluia! Se Bartimeu tivesse se calado, Jesus não teria atendido. Ele clamou, 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 até que Jesus respondeu. Lucas 18, de 1 a 8, a parábola do juiz iníquo, aquela mulher clamando: faça justiça a minha causa, faça justiça a minha causa, e o juiz: não temos a Deus, não temos homem, vou atender essa mulher não, mas ela importunou, até que o juiz falou: eu não temo a Deus, não temos homens, mas esta mulher está me importunando, eu vou atender e despedir ela, porque ela me importunou. Aí Jesus fala: assim vocês também têm que importunar os ouvidos do vosso Deus. Importunar, aquela mulher estava dizendo: faça justiça à minha causa. Importunar com aquilo que é justo, com aquilo que é correto. Mas Jesus faz uma pergunta nesta passagem que me coloca em alerta. O versículo 8 diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será que a igreja de hoje tem esse clamor nela? Será que a igreja de hoje tem a fé que, se ela continuar clamando, Deus vai ouvir, Deus vai responder? Ou essa igreja é uma igreja que começa uma campanha e só vai uma semana e parou, 3 semanas e parou, começa a orar, começa a jejuar e depois acha que Deus não me responde? A fé que Jesus está pedindo ali é uma fé que importuna, é uma fé que não desiste, é uma fé que continua, é uma fé que vai, é uma fé que diz: ainda que Ele me mate, nele esperarei. É uma fé de alguém que não desiste, é uma fé de alguém que vai até o fim. Então a Bíblia está escrita contando esses clamores para despertar a mim e despertar a você.
Deus quer que, se nós vamos nos ajoelhar para falar com Ele, que fale com a alma, que fale de verdade, que fale o que de fato tem que ser dito, sem recheios, sem bloqueios. Eu gosto de usar muito esse exemplo de João 3, quando Nicodemos chega para Jesus e começa. Jesus, é um diálogo ali, não é? Nicodemos e Jesus, Jesus e Nicodemos. E oração é diálogo. Então a gente aprende muito ali, porque aí o Nicodemos fala: sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer sinais que tu fazes, se não fosse vindo de Deus, e tal. E ele estava já falando alguma coisa do Messias, porque era esperado do Messias aqueles sinais. E Jesus parece que corta o assunto e vai direto no outro, porque Jesus não discute com ele aquilo, ou não dá respostas àquilo que ele falou. Jesus fala assim: ô Nicodemos, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Mas eu estou falando que tu és vindo de Deus. Nicodemos, eu estou parafraseando agora, ok? Eu li a sua alma. Você está aqui porque está preocupado com o reino. Você não quer perder o reino. Você quer ver o reino e entrar no reino. Então, isso que você falou é outra história, mas a sua alma tem que ouvir o que eu vou te dizer. É necessário nascer de novo. E é interessante, porque aí o Nicodemos nem troca no assunto que ele estava, porque era só um acesso. Mas como? Eu sendo velho, quer dizer, é o que está na alma dele. E Jesus quer ouvir a sua alma nesta noite. Jesus quer ouvir a sua alma, o que você está indagando diante dele nesta noite. Rakasandai. E tem que ter reações disso. A gente não fica no banco da igreja com cara fechada, não. A gente fica buscando o Deus Todo-Poderoso. A gente olha para Ele, a gente clama a Ele. E Ele dá a nós, nesse versículo, uma ordem: clama a mim. Clama, porque eu tenho resposta. Se você clamar, responder-te-ei. E a resposta dele vem com um anúncio de coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Rakamassai. Se você estudar essa passagem no hebraico, eu já falei aqui algumas vezes, seria mais ou menos assim: me coloque como resolvedor dos seus problemas, e eu farei coisas que você jamais experimentaria se não fosse pelas minhas mãos. Tegarácia mandaraia. Aleluia. Por isso nesta noite vamos falar sobre clamores e respostas. Clamores e respostas. Aleluia. Qual o tema? Tem uns clamores na palavra de Deus que eles são terríveis. Por exemplo, o primeiro clamor que eu quero falar nesta noite, o clamor do inferno. Pastor do céu. Palavra de Deus, Lucas 16, 24, diz assim: e clamando, e o quê? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, vocês se lembram? O rico e o Lázaro. O Lázaro sofredor, com chagas, os cães lambiam as chagas de Lázaro. Lázaro desejava comer as migalhas lá da mesa do rico Lázaro, do rico. E agora eles morrem, diz o texto, resumindo. Um é sepultado, olha o que diz o texto. Um é sepultado e o outro é levado pelos anjos. Olha a diferença. Dá para dar glória não, né? É difícil mesmo, não entende, a gente não entende. Quem foi levado pelos anjos? Lázaro. Por quê? Porque ele era de Deus, ele andava com Deus, ele tinha aliança com Deus. Quem é sepultado? O rico.
o rico é sepultado com todas as pompas, mas eles vão, na época, para o seio de Abraão. O seio de Abraão era o lugar do paraíso provisório, entre esse lugar e o inferno, um abismo, e de lá o inferno. O rico está agora atormentado no inferno. Lázaro está agora no seio de Abraão, no paraíso provisório, porque depois vai acontecer as mudanças com a ressurreição de Cristo. Não é o caso do que vamos falar aqui. E aí, esse rico atormentado vê à vista Abraão e Lázaro. Isso quer dizer que lá no inferno terá consciência, e que terá também lembrança, se saberá quem é quem. E ele disse a Abraão: diga para Lázaro molhar o seu dedo lá e trazer uma gota de água para a minha língua, que eu estou num lugar de tormenta nessas chamas. E ele não diz com palavras suaves, ele diz gritando, clamando. E Abraão disse: meu filho, já passou, agora não tem mais jeito. Você teve suas escolhas e viveu regaladamente. Agora você está na consequência das suas escolhas. E ele em tormento clamava. E ele disse: eu estou me lembrando que eu tenho uns irmãos, que eu tenho uma família. Manda alguém dizer para eles tomarem as decisões certas, estou parafraseando, tomar as decisões certas para que ele não venha para esse lugar de tormenta. Prega para eles, manda alguém lá. E aí Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Não vai adiantar, se eles não derem crédito a Moisés e os profetas, não vai adiantar, ainda que ressuscite alguém dos mortos, para ir falar para eles. E ele está revelando uma coisa no oculto ali muito tremenda: a ignorância dos homens. Sabe que Deus é real, sabe que Deus existe, sabe que tem que viver para a glória de Deus e lutar todo dia para engrandecer e viver realmente com Ele para a glória dEle, mas vive dando desculpas e desculpas e desculpas, vive nos seus pecados, nos seus enganos, vive nas suas luxúrias, vive nos seus caminhos errados. E quem está falando aqui é um ex-homem lá das boates, lá das periferias da vida, lá das fanfarras e prostituições, mas Jesus me lavou, me limpou, me santificou, me transformou. Mas as pessoas não querem mudar, e o clamor do inferno é: não venham para cá, faça alguma coisa, mas não venham para cá, aqui é tormenta. Cuidem-se, porque não haverá uma segunda chance na eternidade. Presta atenção em nome de Jesus, porque não adianta ter gravata de obreiro, não adianta ter terno de pastor, não adianta sentar no altar, não adianta estar na igreja vestido como crente, tem que ter vida com Deus, tem que ser honesto, tem que ter caráter. Queirabandarai, o clamor do inferno, a resposta, irmãos, do clamor do inferno é não. A resposta para o clamor dos que estão em tormenta será não eterno. Não existe na Bíblia purgatório. Não existe na Bíblia um lugar de segunda chance. Escute e preste atenção. Jesus veio nesta terra, nesta vida, e foi ao Calvário, lá entregou sua vida, verteu seu sangue, pagou o preço e se deu na cruz por nós, para que nós nesta vida confessemos a Ele como único Senhor e Salvador e escapemos da ira futura. Ragamasurakai.
o clamor na dor e na angústia tão grandes estavam nesse homem, que ele lembra dos outros e ainda tem misericórdia dos outros. Mas no inferno não adianta mais ter misericórdia. No inferno não adianta mais ter lucidez. É hora de lucidez aqui. É hora de lucidez aqui. E por favor, não estou pregando uma religião. Eu não estou pregando uma religião. Eu estou pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pregando a verdade do Senhor Jesus Cristo. Sim, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo, Ele santifica o homem, Ele faz o homem nova criatura. Enquanto tem o clamor do inferno na Bíblia Sagrada, Lucas 16, tem também na Bíblia Sagrada o clamor dos céus. Aleluia. Isaías 6:3, a passagem conhecida, diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: Kadosh, 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 Yavet Savaot. Esse clamor, e ele diz ainda assim: toda a terra está cheia da sua glória. Os querubins estão ali acima do trono de Deus, num clamor, e essa palavra aqui é êxtase, o fascínio. Eles estão olhando para o trono, eles estão vendo a santidade, eles estão vendo o eterno, o Deus Todo-Poderoso, e estão fascinados. E eles não estão ali para um evento, eles não estão ali por uma ocasião passageira, eles estão ali o tempo da eternidade. Rabassadaya. E em todo tempo, mesmo assim, em fascínio, em êxtase, clamando, ou seja, gritando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão como que assustados com a plenitude de santidade que eles estão olhando. Lagamassai. E eles falam 3 vezes, irmã Rosamira. Uma vez para os judeus já é a verdade, 2 vezes é o máximo da verdade, 3 vezes é o superlativo da verdade. Santo, Santo, Santo. Há uma admiração nos céus pela santidade do eterno. Aleluia. Esse é o clamor dos céus. E esse clamor, quando alguém tem convicção disso, ou uma revelação disso, como foi o caso de Isaías, ele dá uma resposta. E nesse caso, quando nós clamamos da terra para o céu, quem dá resposta é o céu. Mas quando o céu clama, quem dá resposta é a terra. Da Gabassai. Aleluia! E quando ele vê a santidade de Deus, ele olha para ele e diz: ai de mim, eu sou pecador, eu sou de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu vou morrer. Aleluia. Mas aí uma voz brada: eu não vou te matar, eu vou tocar em você, eu vou pegar uma brasa viva do altar através do anjo, com uma tenaz, e vou levar ela até o lugar do seu pecado, e eu vou tocar nos seus lábios, e eu vou purificar os seus lábios.
Rabai, olha o clamor dos céus produzindo obras tremendas. O pecador agora está purificado. Aracáciadai. E aí o céu continua o clamor e diz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? O purificado que viu o clamor dos céus diz: a mim, envia-me a mim, coloca-me com urgência, Adabácia, Rabacai, coloca-me com urgência. E ele diz Rinene, no hebraico quer dizer: pode colocar a mim com urgência, aconteça o que acontecer, custe o que custar, sendo ou não minha vontade, pode me colocar. Quando há clamor no céu, irmão Cláudio, quem responde é a terra. E eu te digo em nome de Jesus, o céu está clamando nesta última hora, Augusto. O céu está clamando nesta última hora, Gustavo. O céu está dizendo: eu preciso de obreiros, eu preciso de gente que vai anunciar o meu evangelho a toda criatura. Eu preciso, quem enviarei? A quem enviarei? Quem pode ir por nós? Abradagasorecai. Aleluia. Que nesta noite nós entendamos que quando o céu clama, ele pede de nós respostas. Aleluia. Queridos, a igreja do Senhor Jesus não é uma igreja de elites, no sentido de cuidar de si mesma, de enriquecer em si mesma, de ter a sua própria pompa. Não, alagaçadai. A igreja do Senhor Jesus, ela é missionária, desde a criança ao mais velho, ao ancião, à anciã, somos todos missionários. O céu está clamando: para de confusão, para de dissensão, para de discussões loucas, pare de cara fechada, pare de falar não concordo. É hora de unidade, é hora de unidade, é hora de nos revestir de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a unção que é dada ao corpo de Cristo na terra. É hora de marchar na terra, é hora de amar os perdidos, amar as almas, é hora de interceder por aqueles que estão pensando em suicídio, pensando em tirar as suas próprias vidas. É hora de encher o céu do clamor da igreja, para que a glória de Deus venha sobre a terra, a luz do Senhor seja acesa nos lugares mais escuros desta vinda, e a glória do Senhor se manifeste salvadora, a graça do Senhor se manifeste salvadora. Levanta a igreja, o céu está clamando. Uma das coisas que eu me lembro de uma pregação da missionária Sara Rúbia, há uns 2 anos atrás, inclusive ela falou isso em Portugal, ministrando lá no Amanhã em Trofa. O Espírito Santo entristecido com a igreja, porque ele tinha que trabalhar com a igreja causas, dissensões, briguinhas, ciúmes, palavras, fofocas, sendo que ele poderia estar trabalhando a salvação de muitos através da igreja que não aceita ser curada. A igreja orgulhosa, a igreja que qualquer coisinha vou sair da igreja, e começa a fermentar com os irmãos, vou sair da igreja. Tantas coisas que acontecem entre um e os outros. É hora de nos lavar no sangue de Jesus, parar de usar a boca emprestando para o diabo, e começar a dar a boca para o Espírito Santo, dar a mente para o Espírito Santo, trabalhar a nossa união para a salvação dos perdidos. Tem gente chorando, tem alma indo para o inferno, tem gente implorando: passa a Macedônia, pelo amor de Deus. Pastor, os tempos são difíceis por causa do orgulho do homem, difícil por causa da natureza humana deste tempo, porque a igreja esteve muito pior.
A igreja era perseguida. Se achasse uma reunião como esta aqui, entrava e matava todo mundo. Se descobrisse que era alguém cristão, já ia para a prisão. Nós somos livres. O problema da falta de unidade hoje é o relaxamento, é o esfriamento, é o meio termo na fé. Um dia quer Deus, outro dia quer farra. Um dia quer Deus, outro dia quer boate. Um dia quer Deus, outro dia quer prostituição, adultério. Um dia quer Deus, outro dia quer as drogas. Um dia quer Deus, outro dia quer o mal. É hora de tomar decisão. A igreja precisa ser curada e levantada para a última hora. Esse clamor é o clamor do Espírito Santo para a igreja. Por isso tem um outro clamor na Bíblia, entre outros. O clamor da meia-noite. A palavra de Deus diz, Mateus 25:6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Rabasadaia. E eu receio que este clamor seja a maior novidade para nós nesta noite. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Aí está o noivo. Aí está o noivo. Saiam ao encontro dele. Façam alguma coisa. Jesus está voltando. Pare de briga, pare de desavença, pare com o pecado, pare com essa cabeça de tolo. É hora de ir ao encontro do noivo. Acorda! Se você não se revoltar com essa frieza, você vai morrer. Se você não abrir essa boca para falar alguma coisa com Deus, você vai morrer. A campanha é clamor, é abrir a boca com a alma, é acordar. Não gosto de grito, pastor, mas você é torcedor do Corinthians, do São Paulo, e lá você grita. Aqui não pode. Pare de desculpa, aceita a palavra. A palavra está sendo pregada para salvação, para libertação, para cura. O clamor da meia-noite é um clamor que tem que me levar ao despertamento, a acordar. Porque o objetivo é para acordar mesmo. Só que quando o noivo aparece, não tem mais tempo. As 10 virgens, 5 preparadas e 5 imprudentes, loucas, relaxadas. Não, eu sou virgem, mas ser virgem não basta, tem que ter reserva. Rakamasarakaia, tem que ter essência, tem que ter combustível. Dácia vai gananda. Eu quero que você entenda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver essência, não tem combustível. O combustível é a essência que está na alma humana. Aragás, Ele me tocou e eu sou dele. Ele me salvou e eu sou dele. Ele me encheu e eu não quero esvaziar. Eu sou adorador, eu sou de Deus. Eu não sou meio termo. Essência, reserva, azeite. Eu não posso me conformar com a frieza. Eu não posso me conformar com o pecado no Instagram. Eu não posso me conformar com o pecado, com um perfil fake no Instagram para conquistar a menina. Vai converter, homem. Tem que ter essência, não só aparência. Se tiver folha, tem que ter fruto, lembra? Aracamassai, não se vista de crente, seja um crente. E aí você vai se vestir como um crente. Não fale como um crente, seja um crente.
Depois fale como crente. Tem que ter essência, tem que ter essência, tem que ter caráter. A boca tem que ser santa, os olhos tem que ser santo, o coração tem que ser santo, a alma tem que ser santa. Pastor, como é que eu vou conquistar isso? Entrega a sua vida de verdade para Jesus, e Ele vai se encarregar de fazer tudo isso com a presença do Espírito Santo na sua e na minha vida. Aleluia. O clamor da meia-noite está dizendo: fiquem prontos. Fiquem prontos. E esse clamor aqui é tomado pelo céu, então a resposta é nossa. Não é pronto para brigar, não é pronto para discutir no grupo do WhatsApp, não é pronto para dar resposta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, o que for lá. Não, é pronto para o céu. É pronto porque se a trombeta soar, eu vou ouvir. Tem que ouvir. Para ter ouvidos abertos para ouvir a trombeta, tem que estar pronto, tem que ter reserva, tem que ter graça, tem que ter unção, tem que ter vida de crente. Quem está entendendo a palavra? Clamores e respostas. Mas a Bíblia tem um outro clamor. Aleluia. O clamor dos aflitos. Deus ouve. Os olhos do Senhor se voltam para os humildes, para os contritos, para os abatidos. Como Deus ama. Deus ama todos, mas tem os amores peculiares. Israel, por exemplo, é um tesouro particular. Deus ama todos, mas tem um amor peculiar. E Deus, Ele tem um amor peculiar pelos desprezados, pelos aflitos. Ele olha para as pessoas desprezadas e Ele escolhe para fazer obras. Paulo escrevendo aos Coríntios, mas não são todos os sábios, Deus não escolhe assim, a maioria não é sábio não. Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas até as mais desprezíveis. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Você acha que eu estou aqui, pastor, porque eu era alguma coisa? Não, é porque Ele escolhe os pequenos, os que não são, os que não podem, os que não têm. Arai, cobra, saia. Aleluia. Ele foi lá no meio do pasto achar o Davi escondido entre as ovelhas. Eu quero este. Não, mas tem 3 irmãos dele, dos tantos que ele tem, 3 se destacam, estão até no exército, são fortes, são bonitos, são altos. Mas eu quero o desprezado. Eu quero o pequeno. Aracandorai. Havia uma mulher samaritana em João 4, que ela escolhia ir ao meio-dia para pegar água naquele poço, porque sem água ela morreria, ela precisava de água, então ela escolhia o meio-dia, o horário mais quente, o tempo bem ruim, para ir lá e não ver ninguém, porque a vida dela era pregressa, ela se marginalizava por ter sido marginalizada, era algo assim, e ela chega ali, aí o Jesus, que nós conhecemos, amoroso, bondoso, maravilhoso, que veio para os perdidos, não tem que passar em Samaria, havia o caminho oficial, por lá era uma volta, era perigoso, mas era necessário passar por Samaria. Aleluia. E Jesus vai lá e espera a mulher vir. A mulher vem com pedras contra ele. Como é que tu, sendo judeu, fala comigo? Não sabe que os judeus samaritanos não se dão? Vocês creem numa coisa, nós cremos noutra. Que negócio é esse? Jesus manso. Porque Jesus entende a revolta de muitos, o porquê da revolta de muitos, e Jesus está lhe dizendo: mulher, se tu souber quem fala com você,
Não, por quê? Porque, mas você que me pediria água. Mas aonde vai tirar água? Eu te daria uma água que mataria a tua sede. Você nunca mais teria que voltar aqui para pegar. Rabá, Saragai. Por que Jesus está diante daquela mulher? Porque ele ouve o clamor dos aflitos. Quando foi que essa mulher clamou a Deus? A alma da mulher aflita era o clamor para Jesus ouvir. Ele muda a história daquela mulher que ninguém queria mudar. Esse Jesus é o meu. É o meu Jesus. É o meu Messias. Quem quer um Jesus como esse, o da Bíblia? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Não vai dar glória a Deus não, né? Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as perseguições. Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, e nesse caso Ele não é o acusador, Ele é o ajudador. Nesse caso Ele não é o condenador, Ele é o salvador. Nesse caso Ele é o Deus da mão estendida, que ninguém pode fazê-la voltar atrás. Isaías 14:27. Deus ouviu o clamor do povo que estava escravo. Deus ouviu o clamor da alma daqueles que afligiam, fazendo tijolos. O povo que era para ser os príncipes de Deus, a nação de Deus, escrava. E Deus ouviu as dores. Deus ouviu o clamor desse povo. Porque esse povo dizia: Deus, lembra-te da tua promessa. Você tem promessa? A gente tem que ter clamor com base nas promessas. Promessas da palavra e promessas que Deus usou pessoas para falar conosco. Pela misericórdia de Deus, há momentos na nossa vida que nós passamos vazios, angústias, desamparos, incompreensões. Muitas vezes somos considerados a escória da sociedade, o lixo da sociedade. Muitas vezes nós passamos por pessoas que nos acusam, que faz tanta coisa, aleluia, mas esse Deus, vez ou outra, vem com a sua graça, vez ou outra vem com a sua palavra, e diz: eis meu servo que te escolhi, eis minha serva que te escolhi, eu sou teu Deus, eu tenho um propósito contigo, eu tenho uma aliança contigo, lembra-te das promessas, eu sou Deus para cumpri-la. Toda a promessa vai acontecer na sua vida. Os homens levantam, os demônios levantam, mas eu sou o teu Deus garantidor da promessa. Como é bom ter Deus, como é bom estar acordado para Deus, como é bom estar levantado para ouvir Deus, sentado não, levantado, deitado não, levantado, correndo de Deus não, levantado. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:1, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2:2, e o Espírito do Senhor Deus veio e colocou Ezequiel de pé, e quando colocou de pé, a voz do Senhor ecoou nos ouvidos de Ezequiel. Igreja, é hora de nos colocar de pé. Ouça o clamor do Espírito Santo nesta noite. É hora de nos colocar de pé. A hora é agora. Não é hora de olhar para trás, não é hora de dizer: Deus se esqueceu de mim. Não, é hora de se colocar de pé, é hora de fazer parte de verdade, é hora de estar ingressado de verdade. Para de fingir de servir a Deus. Não brinque com Deus, é hora de levantar. Jacá, Sandaia, o aflito que Deus ouve
é o aflito de Deus. Olha o que diz Êxodo 3:9: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Esse clamor tem que chegar até Deus. Se chegar até Deus tem resposta, se não chegar nunca vai ter. Tem que chegar, tem que clamar até que ele diga: chama Bartimeu. Não, mas ele é um mendigo. Chama. O clamor dele chegou nos meus ouvidos. Tem que chegar nos ouvidos de Deus, preste atenção. Tem que chegar nos ouvidos de Deus, preste atenção. Tem que chegar, por favor, não estou pregando religião. Ei, tem que chegar nos ouvidos de Deus. Tem que chegar nos ouvidos de Deus. Tem que chegar para que Ele ouça e diga: eu estou aqui por causa do seu clamor. Lucas 18, 38 e 39. Então clamou dizendo, Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não cesse de clamar, não cesse de falar. Ele tem ouvidos, mas Ele é um Deus que prova se nós queremos mesmo ou não. É batei e batei que se abrirá. É insistir, Gadácia, buscai, buscai e acharás. Tem que insistir, tem que mudar, tem que quebrantar. Shaddai, é aquela mensagem: é melhor seguir com as migalhas e o milagre do que ficar rejeitando certas humilhações e seguir com o problema. Aceita as migalhas e caminha com o milagre. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus 15, 22, que uma mulher cananeia, outra versão, outra passagem, Sírio-Fenícia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela vinha gritando atrás, clamando. Queriam que Jesus despedisse. Tantas coisas aconteceu e ela insistindo. E ela chega diante de Jesus, e Jesus fala: eu não vou tirar da mesa para dar aos cachorrinhos. Ela se humilha mais. Quando você quer algo de verdade, você tem um comportamento diferente. Se você quer Deus de verdade, ninguém te impede de ser de Deus. Maraganasaia, aleluia. O problema é: não consigo ir na igreja. Consegue sim, você que não quer. Aí me prova então. Todo culto que você vier aqui eu te dou 100 mil reais. Vai vir ou não vai? E por que consegue com 100 mil e não consegue sem 100 mil? É decisão. Tem que ter decisão. Deus conhece. Quando eu decido, eu faço. Tem gente que decide matar e mata. Tem gente que decide ir para os Estados Unidos com coiote, a coisa mais arriscada da vida. É como se falasse assim: ó, eu tenho 1% de vida. E vai. Se você quer alguma coisa com Deus, é decisão. Pare de se enganar e pare de aceitar o diabo enganar você. É hora de uma decisão. E o Senhor ouvirá o clamor dos aflitos. Essa mulher foi, essa mulher clamou, essa mulher se humilhou e ela voltou para casa e a filha estava liberta. O clamor dos aflitos é ouvido por Deus. Arabacaxai, Sansão aflito, com seus olhos cegos, e ele tinha perdido o cabelo, o voto estava fraco. Ele clamou ao Senhor com um coração aflito. Deus mandou poder, Deus derramou poder, e nas seus últimos momentos, ele se tornou um herói da fé. Aleluia.
Jonas estava no ventre do grande peixe, tendo feito besteira, tomado decisões contrárias à vontade de Deus, e dentro do ventre do peixe, no terceiro dia, quase morrendo. 2:7 de Jonas, o aflito clamou ao Senhor do ventre do peixe. Adácia mandai, aleluia. O ventre do peixe não impede que Deus ouça o clamor, quando o clamor é da alma. Você pode estar na lua, você pode estar no mais profundo abismo, ou nas mais altas alturas e distante de Deus, Ele ouvirá o clamor do aflito, Ele ouvirá o clamor da alma. Será que tem alguém aflito, prestando atenção nesse culto? Não precisa disfarçar não. Tem alguém prestando atenção nesse culto, que está aflito, e que Deus tem resposta do céu? Ele ouve, e Ele não só ouve, Ele atende. E Ele não só atende, Ele surpreende. Eita, Arábia, Dácia, Aramanda, aleluia. Por isso Isaías 58:9, também na nossa campanha: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Deus não é parceiro de gente que vai, na prática do pecado, querer explorar Deus. Tira o pecado. Se você ler Isaías 58, você vai entender tudo isso. Tira o pecado, muda as atitudes, muda a forma do jejum, da oração, muda. E se você mudar, se você voltar para mim, você vai gritar e eu vou dizer: eis-me aqui. Deus ouve o clamor. E preste atenção no último clamor, o clamor da vitória completa. Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O clamor que me garantiu vitória completa. Ele não falou uma voz de alguém como: olha, é o seguinte. É um grito naquele Calvário. É um grito de alguém crucifixado na cruz, cheio de dores. Os pulmões estavam fechados com câimbras, o corpo com extrema dor, que não podia sair palavras. Mas ele resolve dar o último grito naquela cruz: Pai! Eu creio que foi o grito de Jesus que abalou as pedras, porque quando ele vai expirar, as pedras vão fender, a natureza vai revoltar, um tumulto vai acontecer, o véu do templo será rasgado. O clamor da cruz abriu portas para nós na eternidade. O clamor da cruz abriu a porta para a nossa libertação, a nossa salvação. O clamor da cruz abriu a porta para eu ser cheio do Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo. Deus estava lhe dando o seu filho, com o interesse de com ele resgatar o mundo. Eu dou um para receber todos. Eu dou o mais bem amado. Eu dou aquele em que se compraz a minha alma, mas para receber o mundo que quer ser salvo. 3,16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O clamor de Jesus na cruz me trouxe vitória completa.
1 Coríntios 15, 57, 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Deus deu Jesus por nós na cruz, quando Jesus quis ir para a cruz, Ele quis para nos dar a vitória completa. Pastor, quando é que eu tenho vitória completa? Quando antes de todas as coisas você tem a vida eterna em Cristo. Aí já tem vitória completa. Porque Deus, olha o que diz Romanos 8,32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele clamor naquela cruz despertou um clamor de um centurião que estava ali de frente, quando ele prostra-se e diz, clamando: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Hoje nós temos entendimento para fazer essa declaração, bem mais do que aquele. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e nele eu tenho vitória completa. O clamor da cruz é a resposta dos céus. O clamor da cruz, quando Jesus clama naquela cruz, aí o céu dá resposta para nós. Olha para Ele, olha para Ele e você vai ser salvo. Olha para Ele e você vai ser curado. Olha para Ele e você vai ser liberto. Olha para Ele e você vai ser transformado. Olha para Ele, a depressão não tem poder sobre a sua vida. Olha para Ele, o embaraço vai desaparecer. Vai ter luta, mas vai ter a resposta. Vai ter luta, mas vai ter vitória. Vai ter enfermidade, mas vai ter cura. Vai ter impossível, mas vai ter solução. Aragaçaia, porque nele e por Ele nós vivemos. Arabácia, Aracai. Aleluia. Mediante de todos estes clamores e tantos outros que temos na Bíblia, qual será o seu clamor nesta noite? Qual será o seu clamor ao ouvir as mensagens das 7 quintas? Como será o meu e o seu comportamento nas nossas orações diante de Deus? Como vai ser o nosso comportamento nesse altar? A partir de mim. Como será o nosso comportamento nos cultos? Ao invés de ficar disfarçando nos cultos, conversando toda hora, e depois reclamando porque que a coisa fica feia, e reclamando, dizendo que a igreja é fria. Fria é você que precisa entrar para dentro de verdade da presença de Deus. Parar de cair no engodo de Satanás, arrumar todo dia um problema para te separar de Deus. Qual será o clamor que você levantará para Deus nesta noite? Será que alguém vai orar? Deus, eu não aceito mais a frieza, eu não aceito mais a indiferença, eu não aceito mais cultos mornos. Deus, derrama mais sobre mim, traga renovo sobre mim. Deus, eu quero viver verdadeiramente a vida do crente que é alegre, não porque o Senhor abriu porta ou fechou porta, não porque o Senhor deu riqueza ou tirou riqueza, mas é alegre porque tem o maior tesouro da terra, tem a presença do Senhor, tem a salvação do Senhor, tem o nome escrito no livro da vida. Receba a presença dEle, receba a alegria dEle, receba a força dEle, receba a graça dEle. Fique sobre os pés. Aleluia, aleluia. O pecado tem destruído muitos cultos que poderiam ser tão avivados, mas os orgulhosos guardam seus pecados, guardam suas murmurações, guardam suas fofocas, suas línguas, e impedem que o céu possa responder
certos clamores. Tome uma decisão nessa noite. Nós estamos no tempo mais próximo da volta de Jesus. Uma terceira guerra, sim, pode acontecer e pode não acontecer, mas pode. Porque o que envolve as nações com todas estas guerras são as potências mundiais, que são rivais, que não se dão. Pessoas loucas querendo ter armas nucleares. E lembrem-se que a terra se disparar, seus elementos ardendo em chama se disparar, isso é uma bomba de efeito nuclear. Está na carta de Pedro. É hora de parar de brincar de servir a Deus, parar de prestar culto a Deus meio termo, sem vida. Foi isso que Deus falou em Malaquias, quando Deus saiu do templo e foi para o deserto. Ou vocês oferecem o culto que eu mereço, ou apaga o fogo e fecha o templo. Deus quer vida. Deus quer vida. Deus quer alegria, porque a presença dEle está conosco. Deus quer cultos verdadeiros. Deus não quer a sua obrigação, Ele quer a sua adoração. Deus não quer o seu disfarce, Ele quer o seu coração em adoração a Ele. Deus quer vida, aleluia. Aí Ele vai trazer o melhor do céu para dentro de nós. Ele vai trazer o melhor do céu para dentro da nossa alma. E aquilo que você não conseguia se libertar, você será livre na mesma hora. Aquilo que você não conseguia parar, você vai parar na mesma hora. Aquilo que você não tinha força, agora vai ter. Porque se você parar de disfarçar, de mentir que é de Deus, Deus vai parar e o diabo, e não vai deixar ele te atormentar mais, e ele mesmo pelo Espírito Santo te encherá e te dará vida. Qual é o seu clamor? Qual é o seu clamor? Bartimeu clamou à distância. Havia uma multidão entre Bartimeu e Jesus, 10, 15 mil pessoas. Mas Bartimeu clamou com a alma. Não farei apelo para você vir à frente. Deus quer ouvir a sua alma onde você estiver. Deus quer ouvir a sua alma, internauta. Deus quer verdade. Chega de mentira, é hora de verdade. Deixa eu falar para você que quer ser liberto. Ele liberta. Ele arranca cocaína, heroína, LSD. Ele arranca os comprimidos, a maconha, o injetável, o cheiro. Ele arranca o papelote. Ele acaba com as fileiras, com as carreiras. Esse Deus acaba com a prostituição, acaba com o adultério. Esse Deus veio para dizer: eu tenho o poder de te fazer nova criatura. Caraca, sebaraiu tocou bianai. Ai essa bimbadai. E ele ainda diz: é meu prazer fazer isso. Mas tem que ser honesto diante dele. É aquele camarada que era viciado em uísque na época da Donep, que eu fui presidente. Eu li esse testemunho na Voz. Viciado no malte, uísque para ele e tal. Deus, quando ele aceitou Jesus, Deus libertou ele na hora. Mas aí ficou o cigarro. E ele não conseguia parar. E orava, Deus, tira de mim o cigarro, não sei o que. E nada. Aí um dia ele chegou para orar e falou: quer saber, Deus, eu gosto de fumar, eu gosto de dar uma tralagada,
e se o Senhor não tirar isso de mim, eu vou para o inferno com esse cigarro. Tem misericórdia. No outro dia acordou liberto. Não vem com conversa fria para Deus, tem que falar a verdade. Tem que contar as fraquezas. Em tudo seja conhecido diante dEle. Estou tendo dificuldade nisso, Deus. Me ajuda. Eu quero o céu. Me ajuda, Senhor. O que eu dou conta de fazer lá, não dou conta de fazer aqui? Me ajuda. Deus vai ouvir esse clamor. Deus vai ouvir esse clamor. Ele vai ouvir esse clamor. Clamores e respostas. É por isso que Ele está dizendo nesta noite: clama a mim, clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, diz o Senhor, grita a mim e eu te responderei. Tarabassurevanai. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. É hora de clamar. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu a minha voz. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não me ignore, eu sou de carne. Tenho medo. E apesar de estar com Cristo, esse medo faz parte de um temor que eu tenho em mim. Sinto medo de ser visto e ser chamado como a bola da vez. E esse medo só aumenta quando é para fazer o que todo mundo fez. Sinto medo, apenas medo. Medo de virar artista e esquecer de mim, esquecer das que dizia assim: eu quero você fazendo o que eu fiz quando fui na terra. Medo de ir pro braço da galera ao invés de ir pros teus. E quando acordar do sonho ver o que aconteceu. Eu preciso vencer hoje esta guerra. Não preciso ser o melhor, nem mostrar o que já fiz. Eu preciso viver a Bíblia e ser exatamente o que ela diz. Fazer a diferença até o coração parar seu. Me ajuda, me sustenta, me dá graça. Tenho medo de ser mais um. Senhor, visita a tua igreja. Espírito Santo, fala comigo, Deus. Ouça o clamor. Chama meu nome. Diga isso, diga isso, diga isso. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala, fala comigo, fala comigo. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Diga isso pra ele, diga isso pra ele. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista, mas fala comigo. Chama meu nome mais uma vez.
Meu Deus, de mim não desista. Jesus, de mim não desista. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Eu quero, você também quer? Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Mas fala comigo. Chama meu nome mais uma vez. De mim não desista. Não desista. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. É melhor estar esquecido no anonimato. É melhor estar escondido pelas mídias do que um levantado rejeitado. Fala comigo, Deus. Você tem que dizer isso para Jesus essa noite. Você tem que dizer isso para Ele nessa noite. Diga para Ele. Fala comigo, Deus. Lembra do meu nome. Fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. Se por acaso eu não ouvir, se por acaso eu estiver distraído, por favor, Jesus, insista. Mas fala comigo. Chama o meu nome mais uma vez. De mim não desista. Não desista. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Aleluia. O Senhor está respondendo o clamor de almas. O Senhor está respondendo o desejo de muitas vidas aqui nesta noite. O Senhor está tomando decisões por estes clamores. Vará, você vai, aproveita, fala com Deus. Fala com Ele as palavras da sua alma. Rabá Xandarai. Oh meu Deus, eu preguei a tua palavra. Anunciei conforme as direções que me deste nesta tarde. E aqui neste altar. Fui fiel à inspiração. Agora, meu Pai, quem é o homem para prosseguir em alguma coisa daqui para frente? É só o Senhor, é só o teu Espírito. Se o Senhor não convencer, quem convencerá? Ó Senhor, estende as mãos e promove a igreja para uma igreja do clamor, a igreja da oração, da busca, da fé, a igreja que tem respostas dos céus. Abençoe
Quem estiver enfermo aqui, Senhor, seja curado agora. Totalmente curado em nome de Jesus. Quem estiver enfermo pela internet, seja curado agora, mesmo que seja na retransmissão. Ao ouvir, seja curado. Essa coluna, de baixo para cima, a quinta vértebra, seja curado. Haja um milagre sobre os enfermos. Responde o clamor dos aflitos. Concede a bênção. Que portas se abram. Que respostas dos céus sejam dadas a partir de agora. Mas que mais que isto, nós estejamos levantados para Ti. Fortalecidos, agraciados, unidos, igreja viva, verdadeira, ungida, tomada pelo Espírito do Senhor. Assim abençoe e confirma, Pai. É a nossa oração, no poder e na autoridade de quem vive para sempre, o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.